Começamos? Tamo live. Francisco, Muito bom. tamo junto, hein? Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, cara. Obrigado mesmo. Eu confesso que eu tô... Cara, dado o seu currículo, eu queria até fazer uma introdução, tá? Tipo, formal. Normalmente é bem informal, mas... Cara, você tem um currículo extenso, eu acho até legal, porque eu acho que a conversa hoje vai ser muito direcionada para pessoas, talvez com famílias, né, com grandes fortunas que estão procurando formas de investir esse capital de uma forma mais inteligente. Hoje tem muitas dúvidas sobre o investimento em impacto, principalmente pela falta de métricas e frameworks que direcionam o SROI, né, o Social Return of Investment, o Return of Investment de investimento em impacto. De fato, a gente não tem um conhecimento sobre valor econômico, sobre impacto no modo geral, né? Eu acho que tem várias teses que estão surgindo, mas eu estou muito curioso para saber mais sobre a tua história e tuas teses, a forma que você está enxergando o mercado. Né? Então, rapidinho, só para te apresentar. O Francisco é economista formado pela Universidade Federal do Ceará e com MBA em Inteligência de Mercado pela Saint Paul, em São Paulo. Possui expertise em M&A, fusões e aquisições, private equity, gestão empresarial e governança corporativa, com foco no mercado de médio porte. Trabalhou em mais de 80 projetos de consultoria organizacional, com foco em gestão de rotinas e transformação cultural. Experiência como executivo de large cap, com formação em varejo e precificação. Foi sócio de uma empresa de inteligência de mercado, focada em pesquisas de mercado com metodologias quantitativas e qualitativas. Cofundador de uma firma de private equity baseada em uma tese de investimento disruptiva na região Nordeste. Atua como membro do conselho em empresas nordestinas e lidera projetos em consultoria estratégica, com serviços em estruturação de dívidas e M&A. Professor de cursos de pós-graduação na Universidade de Fortaleza, colunista de economia e negócios no jornal O Otimista, atualmente é sócio administrador da Astor Capital, um multifamily office que gerencia mais de 1,5 bilhão de reais para famílias nordestinas. Cara, primeiramente, qual é o filme que toca na tua cabeça quando eu faço essa listagem? Assim, tipo, cara, como que é refletir sobre toda essa carreira, o que que você pegou, né, acumulou em termos de bagagem, como que você se sentiu enquanto eu tava lendo essa lista? Olha, Thais, primeiro obrigado pelo convite. Queria mencionar aqui que a todo momento que eu vejo a Magic, né, até estava conversando aqui fora do ar sobre a participação de vocês no Web Summit. Eu vi seu pitch e o seu speech totalmente em inglês, que é quase uma língua nativa para você, mas dentro de um ambiente internacional como aquele, me impressionou muito a evolução, não só da Magic, mas pessoal, né, como empreendedor. Obrigado. Então, quando eu vejo essa história toda, né, que começou aí há quase 15 anos, talvez se eu tivesse lá atrás, né, logo após sair da faculdade, primeiro que eu escolhi um curso totalmente desafiador para mim, principalmente fora do eixo São Paulo, fora da Faria Lima, né? Mas sempre tentei fazer algo diferente do que a maioria ou a média do nosso mercado poderia fazer. Então, quando eu olho para trás e tento me projetar 15 anos para frente, eu acho que a gente já conseguiu muito mais do que eu imaginava. Então, eu vejo muita coragem nessa trajetória, porque acho que não só a minha trajetória, mas a sua, que é muito inspiradora. Eu acho que a gente faz as coisas muito mais por propósito, depois pode vir a recompensa, mas quando você fala de, cara, vamos trazer o mercado de capitais para uma região que tem uma fortuna interessante, tem um gap de educação, mas que precisa de alguém para fazer o start disso, né? A vanguarda, ela é importante, ela dói, né? Mas a visão de longo prazo eu acho que permanece. Ainda está longe, acho que nós somos jovens, talvez uma geração muito próxima, mas é engrandecedor ter toda essa conquista, né? E olhar para trás e os quick wins que a gente vai tendo e vão motivando cada vez mais. Acho que um pouco da nossa conversa aqui vai passar pelas oportunidades que a gente tem
dentro desse mercado e do projeto em si da Magic, que eu acho que está aqui para representar vários outros projetos que existem já no mundo e no Brasil e outros que vão surgir com vários empreendedores que estão escutando a gente. Mas o dado importante é que o nosso mercado de capitais é muito pequeno, né? A gente deve ter aí 400 empresas listadas, se a gente for usar parâmetro de B3, nossa única bolsa, enquanto os Estados Unidos eu devo ter aí 5 mil, né? Então estou falando de aproximadamente 10 vezes, né? Então tem muito para crescer, tem muito para desenvolver. Então o que a gente fez até agora é muito pouco frente à história que a gente pode construir, né? Muito legal. E é muito isso, é um início, né? Ontem, inclusive, eu estava com o Mário Chadi, que é um grande empreendedor, né? E ele estava me falando sobre um encontro que ele teve em Yale, que falou muito sobre, né, gestão de impacto em grandes empresas e tudo mais. E, de fato, não tem um consenso geral sobre metrificação de impacto para facilitar o entendimento sobre investimento e impacto. E ele estava me explicando que, cara, o que mais falaram para ele é, cara, só faz, começa. Você vai errar, mede tudo, para você ter inteligência de dados, para tomar decisões mais efetivas. Assim, cara, hoje quais são os critérios de investimento, impacto especificamente, mas também se quiser explicar sobre investimento no modo geral, também estou curioso também. Legal. Thais, eu acho que a gente tem um amigo e um inimigo no Brasil chamado CDI. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Todo projeto alternativo, todo projeto ilíquido, que olha mais para o longo prazo, que tem taxas mais atraentes, aí eu estou falando 100% de retorno, né, ao investimento que o investidor vai olhar, uma família, ao montar o seu portfólio. O que é um CDI para alguém que talvez que não conhece? O CDI hoje é um negócio que existe apenas no Brasil, né, uma referência basicamente ali da indexação da taxa Selic, né, que é a taxa básica da economia. O que é que eu quero dizer com isso, né? Hoje no Brasil, pelas altas taxas de juros que a gente tem historicamente, então se você pegar aí desde a história do Plano Real, eu tenho o CDI batendo praticamente todo e qualquer outro tipo de investimento. E eu estou falando de um risco basicamente, o risco Brasil. E aí não vamos entrar em mérito de política ou de, enfim, segurança jurídica, que é muito questionado aqui no nosso país, mas o Brasil tem investimento seguro quando eu falo de tesouro, né? Quando eu falo, enfim, de investimentos ali que não são variações dentro da sua marcação de preço, até porque a gente conhece o Brasil, então é mais fácil investir no Brasil. Então, quando a gente olha para investimento de impacto, quando a gente olha para investimento em venture capital, private equity ou até outros tipos de investimentos que são não usuais, vamos chamar assim, são alternativos, o convencimento de qualquer investidor para tomar esse tipo de risco frente a um CDI com um risco muito menor é difícil. Ele fala, cara, eu tenho esse dinheiro aqui, então, claro, cara, vou botar aqui, ter o retorno garantido. Exatamente, é um trade-off que ele vai falar, putz, mas eu tenho que ganhar muito, eu tenho que ter uma segurança, né, muito maior. E aí quando a gente fala de métrica, né, primeiro que existe uma necessidade de evolução educacional. E aí eu acho que boa parte da minha missão hoje de falar aqui para vocês, do ponto de vista das famílias empresárias, que hoje eu me relaciono dia a dia, é que nós estamos em um momento de transição e isso é muito positivo. Eu acho que depois a gente vai comentar, mas a gente deve se conhecer talvez há 4 anos atrás. Eu me lembro que em época de pandemia a gente teve o primeiro contato. Eu vejo que o mundo está totalmente diferente para o investidor 4 anos depois, que se a gente for falar de longo prazo é pouco tempo. Sim. E essa realidade ela está cada vez mais contundente na cabeça do investidor. Ou seja, primeiro, antes de falar da métrica, eu tenho que vencer o custo de oportunidade do Brasil, que é o CDI. Depois eu tenho que vencer a educação da família para entender que, independente do retorno, eu tenho que ter give back, eu tenho que ter propósito, eu tenho que ter impacto dentro desse ecossistema, independente do retorno, e dando retorno, sim, também. E as métricas, né, eu imagino que, primeiro, hoje o que a gente olha é valor da família, virtude. Então, toda família que a gente começa a trabalhar, eu faço um assessment. E eu falo, cara, qual é a tua crença? O que tu acredita? O que tu quer mudar? O que tu quer transformar? Porque, cara, patrimônio por patrimônio, quem eu trabalho já tem muito. Obviamente quer perpetuar isso para as próximas gerações. Então, valores são importantes, né? Virtudes. Então, tem alguém que olha mais para meio ambiente, tem alguém que olha mais para a transformação específica de um setor, tem alguém que fala que é agnóstico, mas, cara, veta qualquer tipo de investimento em um setor específico porque acha que aquilo é muito prejudicial ao mundo. E depois a gente fala de métricas mínimas para atingimento de retorno,
Hoje eu acho que são esses dois parâmetros. Então, vencer o CDI, vencer a educação, fala sobre valor que a família e crença que ela acredita. E depois a gente fala um pouco de retorno, porque isso acho que não dá para deixar de falar. Mas assim, eu imagino que tem meio que quase dois perfis de investidores, né? Eu acho que tem um pessoal mais tradicional, que está ali para retorno financeiro. Talvez essa galera até tenha um entendimento que o SG, créditos de carbono, tem tendências de mercado mesmo, o potencial, tem muitos estudos e de fato números que comprovam o crescimento desse mercado ao ponto de qualquer investidor tradicional querer investir no impacto no modo geral. E eu imagino que tem uma galera que sabe que vai ter dinheiro para sempre e de fato quer trazer mais propósito para esse investimento, principalmente com herdeiros, né? Eu acho que vem de uma outra geração. Então, como que é? De fato, tem dois perfis de investidores. Como que você guia eles nesse sentido, né? Perfeito. Eu acho que a sua percepção ela está 100% correta, tem fundamento esses dois perfis. Hoje, o prazer que eu tenho de estar perto de famílias que são multigeracionais e, em sua maioria, pelo menos as que eu tenho convivência, são famílias jovens. O que eu quero dizer normalmente, primeira geração é de um patriarca ou matriarca self-made e que construiu, e a segunda geração, até terceira, né, dependendo do tamanho e do tempo da família. Tudo. É um monte de playboy que fica gastando dinheiro do papai. Mas eu acho que a primeira geração ela tá, e aí são os baby boomers ali, vamos chamar, né? A turma que está ali, né? Que nasceu próximo à Segunda Guerra, enfim. O pessoal que nasceu ali em 60, algo assim, que em sua maioria ainda está no seu vigor de trabalho, mas já construiu muita coisa. E essa turma, assim, ela olha um pouco mais para retorno, ela tem ainda a dificuldade de entender um pouco do investimento de impacto, mas eu já vejo uma área do impacto que essa turma já olha muito, Thais. Eu queria levantar essa bandeira, porque o trabalho da Magic também tem um pouco a ver, né? Assim, vamos pensar nos projetos de vocês que têm relação com limpeza de praia, tá? E esses resíduos podem gerar energia, vamos chamar assim. Então, um ponto que a geração mais antiga, mais velha, está vendo é a transição energética já. Então o Brasil tem uma necessidade de mudar, né? Essa matriz está mudando. Você pega a hidroelétrica, tem um baita investimento necessário, então é um negócio inviável. Você pega a eólica ali também, né? Com seus questionamentos. Você pega a solar, que hoje talvez seja o hype, né? Então essa turma já olha muito, e a gente está falando de impacto também, né? Essa turma já olha muito para a transição energética. E quando você fala de resíduo, transformação disso, enfim, né? Eu acho que tem um pouco a ver também com a tese da Magic, tentando fazer o paralelo. E as gerações novas já é uma cabeça diferente, né? Então, olha para o retorno, já entende o mínimo que precisa para aquele portfólio perpetuar, né, o patrimônio para as próximas gerações, mas já tem muito mais propósito. Por quê? Pode ser que seja hedonista, tá? Pode ser que seja playboy, olhe, enfim, não é tão workaholic quanto o pai foi, mas já tem uma internacionalização mais cedo, abriu muita cabeça como você abriu lá fora, enfim, estudou mais, né? Teve disponibilidade de estar mais na academia. Então, esses dois perfis são exatamente o que você falou, sim, dá pra gente perceber claramente. Então, muitas vezes, é o filho que traz para a família as transições de portfólio para ter um olhar mais para impacto. E muitas vezes sem perder rentabilidade, né? E tem choques culturais entre as gerações? Com certeza. Umas né? porradas ali entre as famílias? Tem. O que a gente gosta de fazer é, cara, cada um do seu quadrado, vamos ver o seguinte, começa o teu portfólio, né? E aí vamos trazer o bem que esse portfólio está fazendo para o mundo e o retorno. E aí depois a gente apresenta para a família, né? Então, eu posso fazer aqui um teste no teu portfólio, tem um conflito geracional, tem um conflito de ideias, né? Tem, enfim, um momento ali de discussão ferrenha que a gente precisa amadurecer para a família entrar, mas muitas vezes, antes de trazer o investimento para a família, ele pega a carteirinha dele lá, menor em termos de patrimônio, ou a liquidez que ele tem ali, gerada do negócio que ele tem, às vezes é até empreendedor também, como pai, e ele fala, vou investir na Magic. Vou investir na Magic, eu quero ver o trabalho lá da turma. E aí depois eu vou trazer e vou falar, se tiver outra rodada, vamos entrar, família. Ou então vamos investir em outros negócios agora com cheques maiores. Então, esse conflito existe, mas é saudável. Falando de investir na Magic, agora chegou o horário polêmico da conversa, tá? Vou te botar aqui na cadeira quente, tá? Porque
3 anos atrás, 2 anos atrás, não lembro quando que foi, a gente teve um encontro, a gente começou um namoro de possivelmente vocês investirem na Magic e vocês decidiram não investir, seu sacana. Não, eu tô brincando. Cara, eu tô muito curioso pra de fato aprender contigo hoje sobre por que você não investiu. E já trazendo um porém, que cara, eu tava falando isso um pouco antes da nossa conversa, né? Que eu, no começo da minha trajetória como empreendedor, eu acredito muito na Magic, né? Eu sei muito do valor da Magic em termos de necessidade para a humanidade mesmo, em termos de valor econômico, do impacto, mais responsabilidade social. E eu converso muito com meus empreendedores, meus parceiros de empreendedores sociais, que às vezes é chato ter que transformar nosso trabalho em KPIs, em tudo isso. E no momento que, cara, eu virei a chave de tipo, cara, esse é o jogo. Eu não preciso me frustrar com isso. Eu preciso, de fato, escutar, estar atento a tudo que todo mundo está falando, porque ninguém está contra mim, ninguém está querendo desmerecer a ideia da Magic nem nada, mas simplesmente a gente não está batendo nos critérios necessários para avaliar se vale a pena investir ou não no negócio. E, cara, eu primeiramente queria te agradecer, porque eu acho que a forma que você diz não foi sempre, cara, vejo o potencial, mas infelizmente você não está conseguindo demonstrar mesmo a maturidade do negócio ao ponto de eu poder investir, né? Eu respondo aqui por famílias que, cara, talvez não estão vendo esse brilho no olho ao ponto de querer investir, porque, cara, você não tá, e de fato não tava, não tinha um modelo de negócio, não tinha um unit of economics estruturado. Hoje, até mesmo depois de toda essa maturidade, a gente ainda tem certas fragilidades em termos dos nossos, né, roadmap e tudo mais, mas, cara, consegui absorver feedbacks ao ponto de tentar aplicar aquilo para amadurecer como empreendedor e a Magic cresceu graças a todo esse feedback. Então, primeiro, obrigado, tá, por me dar esse não, eu consegui amadurecer por causa disso. Mas, cara, me fala aí, cara, bota todas as cartas na mesa, aqui é um conteúdo informativo, educacional, porque talvez algum outro empreendedor levou um não e isso destruiu ele emocionalmente, mas talvez com esse insight ele pode absorver aquilo e ficar mais forte. Legal, perfeito. Eu acho que principalmente, né, Thais, para empreendedores que estão talvez como você esteve há 4 anos atrás, né? E eu acho que, cara. E eu acho que todos esses encontros aí que você tem num roadshow, e principalmente nas primeiras fases, né, ali que o negócio está começando a sair daquela ideia e começando a acontecer, você tem mais dificuldade, né? Então é muito não. E aí, acho que essa dificuldade, eu vou falar um pouco do caso da Magic, porque para mim vocês são diferentes. Primeiro porque é uma tese com a cabeça muito evoluída, que aí, primeiro que esse tipo de negócio para mim, ele não é um negócio, é um empreendedor. Então ele começa muito pela diligência do TAS, né? Obviamente tem um time todo por trás e isso aí, obviamente, todo mundo vai ter esse mérito porque você não vai conseguir levar o negócio só nunca, né? Nem com o AI, tá certo? Mas primeiro é uma diligência muito da pessoa. Quando você está no começo e com a cabeça evoluída, com a tese muito evoluída, você tem uma assimetria muito grande entre o que você entende da tese e o que a outra pessoa está entendendo daquela tese. E na maioria das vezes é vender carro voador para quem anda de cavalo, né? Então, naquele início, naquele princípio, como eu olho até muito mais por um investimento institucional, se eu não pensar na família, eu penso nas 40 que eu tenho lá. Então, eu estou falando de um cheque global que eu precisaria tomar uma decisão para fazer uma alocação. E eu acho que naquele momento, diferente do que pode ser agora, depois eu vou até te perguntar quando é a próxima rodada, era muito early stage, né? Muito no começo. Eu acho que a gente estava disposto a pagar um prêmio, ou seja, entrar no futuro a um valuation mais alto, mas entendendo como aquilo ia performar. Outro ponto importante que foi positivo, e eu me lembro que foi uma das perguntas que eu te fiz, então aí é para mostrar o critério que a Magic passou, né, naquele teste para mim, o quão você é engajado no projeto como empreendedor e founder e o quanto isso é um negócio da tua vida. E, cara, tu respira isso. Eu acho que essa blusa que tu tem da Magic tá tatuada, tu não tira ela. Então isso pra gente foi importante. E a outra eu perguntei, Taz,
tu ainda tem o controle no cap table. Por quê? Porque também se você for sendo diluído muito, você vai perder o estímulo. Porra, Morel, é só sonho, eu vou ter o mesmo tesão que eu tive desde o começo com 2% da companhia. Não vai, né? Porque tem ali, tem que ter o retorno, tem que ter o engajamento. Então, naquele momento, estava validado. Cara, é o negócio da vida do Tais. Ele tem, né, bastante representatividade no cap table ainda, então a gente até conversou sobre esses pontos, como é o VC Track no Brasil, né, o que é que todo mundo vai olhar para investir. Mas eu achei, naquele momento, que para o nosso tipo de investimento, estava no começo. Então, um divisor de água para mim, mais uma vez, eu estava ali no Rio Centro, aqui próximo, no Web Summit, ano passado, e porventura, eu vi você no palco, fazendo um pitch para uma pancada de gringo, 100% em outra língua, mostrando a tese, que era uma tese bem mais evoluída do que eu tinha visto lá atrás. E aí muda produto, muda mercado, muda addressable market. Por quê? Porque faz parte, você foi aprendendo. E o que eu posso falar, Thais, é que para quem também está nesse momento, está querendo empreender, né, nesse mundo de, enfim, startup, principalmente de impacto, não desista, porque é difícil, né? Você vai ouvir muito não até alguém acreditar em você e assinar um cheque. Quanto mais disruptivo for, mais difícil é. Então tem uma correlação positiva em relação a isso. E se cerque de pessoas boas, porque eu me lembro que também na época, né? Você tinha muita gente legal, já tinha uma cabeça de conselho, né? Então tinha outros profissionais que já tinham um track record legal. E aí eu acho que tem que acreditar na evolução. E por fim, melhor coisa do mundo que tem é testar, porque você gasta pouco e aprende muito. Então, qualquer roadshow, pessoal, vão com expectativa de fechar, mas, cara, o feedback talvez seja melhor, né? Até porque você vai aprender. Então, isso para você, com certeza, pelos vários roadshows que você passou, transformaram você em um empreendedor totalmente diferente 4 anos depois, né? Não, total. Tem sido um processo e de fato, cara, empreender é exatamente o que você falou, cara. Eu lembro muito nitidamente quando eu tive a ideia da Magic, eu sabia que a ideia estava incompleta. Eu sabia que, tipo, ia ser difícil pra caramba pra explicar a visão que eu tinha, né? Que é de fato ter as boas ações tendo um valor econômico na sociedade, ter o impacto ser um assunto divertido, que faz parte do nosso dia a dia, né? Tipo, só que eu não sabia como lapidar aquela proposta de valor, aquela arquitetura tecnológica para viabilizar tudo isso, né? Eu não tinha essa linguagem também de mercado para poder convencer o investidor, convencer um empresário para associar a marca dele com a gente. E, cara, você falou tudo. É fazendo porque o mercado vai te direcionando, né? As pessoas vão te dando os feedbacks que vão te guiar, né? Posso te fazer uma pergunta? Quantas vezes você pensou em desistir já? Cara, sabe o que é engraçado? Poucas vezes, tá? Mas as vezes que eu pensei foram muito profundas, né? Tinha uma vez que eu pensei em desistir, que foi depois que... tinha uma época que a minha ex-namorada estava trabalhando junto comigo na Magic. Aí quando a gente terminou, ela saiu. Inclusive, ela que emprestou esse microfone, a Amanda Coronha, obrigado. Olha aí. Enfim, quando ela saiu, eu fiquei muito abalado. Porque a Magic, apesar de ter sido uma ideia minha na faculdade, tornou um sonho nosso. E aquilo, tipo, cara, eu pensava na Magic, pensava na gente, nas nossas expectativas, e eu fiquei muito desestimulado. E eu... Cara, nosso financeiro tava uma merda, o dinheiro tava acabando, não tinha prospecção de dinheiro entrar. Eu tive uma reunião com meu sócio, o Dani, que é o meu braço direito, que também sem ele eu já teria desistido, tá? Tipo, o Dani, eu sou muito grato, porque ele é meu chão, assim, em vários sentidos. E, cara, olha como é doido, assim, isso eu acredito que é coisa de universo mesmo, sabe? E é muito doido, porque empreender você tem que ter uma espiritualidade, cara. Você tem que ter sangue no olho, objetividade, mas tem que ter alguma coisa intangível que também te inspira. E a gente teve uma reunião de sócios, assim, revendo o nosso planejamento financeiro, projeção de merda. Aí eu, tipo, cara, Dani, eu vou te falar, mano, eu tô mal. Vamos parar por aqui, mano. Eu tenho um aniversário ali embaixo que eu preciso ir, prestigiar minha amiga. Eu vou ali. Aí eu cheguei... Eu passando assim no BG, que é uma área ali, você já foi pro BG?
Não, Não, é uma área ali no Baixo Gávea, ali na Gávea, que é bem movimentado. E eu tava, tipo, passando pelo, né, as pessoas. E uma mulher me parou na rua, que eu não conhecia. E ela falou, com licença, eu só quero te avisar que essa ideia da Magic é linda. Caraca. Essa moeda, karma, você não pode deixar essa moeda morrer. E eu vou te falar, eu esqueci de falar, mas eu pela primeira vez pensei que a Magic ia morrer. Eu pensei essa palavra, morrer. Pensei morrer, que a gente ia morrer, que financeiramente eu tava desestimulado, queria desistir. Cara, quando ela eu fico todo arrepiado só pensar nessa história, mas quando ela falou isso pra mim, mano, parecia que eu vi um anjo, assim, de guarda. Eu até, olhando pra trás, se essa pessoa... Cara, por favor, entre em contato comigo, porque até hoje eu tô querendo saber quem é você pra te agradecer. É um anjo. É um anjo. Eu acho que ela não Literalmente. existe, Só não essa é assinou real. o cheque, mas foi mais do que eu sou isso. maluco, eu imaginei. Porque, cara, eu olhei pra ela, tipo, meio pálido, eu falei, cara, você não tem noção da importância das suas palavras. Muito obrigado. E eu continuei andando, e eu juro que eu acho que uma lágrima saiu Cara, assim surreal, do meu olho. né? História surreal. Mano, então assim, tipo, cara, também empreender tem questões objetivas em termos de tese, validação, KPI que vai te direcionar. E às vezes, mano, é tipo, é um feeling dentro que vai falar, mano, só vai. O universo, eu juro, veio uma confiança que me falou assim, tipo, cara, o universo tá contigo. Você não vai desistir, porque, cara, claramente o universo tá te dando sinais que você precisa continuar. Não desiste. Então, assim, enfim, Legal. já pensei poucas vezes, mas as vezes que eu pensei me afetou muito e eu precisei de pessoas. Aí também vem, cara, tipo, você falou o negócio do conselho, da tua equipe. Tem um motivo por que os investidores olham muito pra equipe. Cara, é a equipe, é o chão, é as pessoas ali ao seu redor. Então, cara, às vezes que eu pensei foi uma namorada que me acolheu e falou, cara, continua. Foi um sócio, foi um conselheiro que, cara, uma pessoa que tem um track record incrível de mercado para trazer. Porque às vezes, né, cara, eu não tenho todo esse track record de mercado para dizer que a Magic de fato é uma ideia plausível, cara. Sim. Eu tenho uma intuição, Sim. então eu preciso dessa validação para dar esse direcionamento, né? Eu queria dar uma mensagem, eu não sei como é que tá o nosso tempo aqui, mas... A gente tem uns 10, 15 minutos. A gente escuta muito essa frase, né, que talvez virou aí um jargão no Brasil, de que é difícil empreender no Brasil, né? É. E eu acho que tem algumas barreiras que a gente precisa vencer. Primeiro, e eu vejo uma barreira geracional, tá, Thais? Essa geração Z, que eu costumo brincar que é a geração TikTok, né? Que são pessoas que têm até os 30 anos. E aí não é pejorativo, né? É muito mais de constatação. Essa geração, ela é curto prazista, né? Então, o jovem, ele tende a querer a recompensa dessa geração, principalmente, mais rápida. E isso, quando você é empreendedor, que tem que fazer voto de pobreza, né? Porque até você começar a ganhar dinheiro, eu não precisa falar não, mas provavelmente vários meses você ficou sem salário, não tenho dúvida. Não, Porque senão não tinha como pagar a conta. Não, eu fiquei sem salário muito tempo e hoje meu salário é tipo Não mínimo. paga mínimo. o que você de Não, fato não, entrega não, para o negócio. não. Então você tem que ter voto de pobreza. A captação de dinheiro, como o dinheiro é caro no Brasil, por conta dessa taxa de juros que remunera muito bem o investidor sem ele tomar risco nenhum, é um problema. Então juro alto é contra empreendedorismo. E essa questão curto prazista da geração que provavelmente você está perto, é algo que prejudica o empreendedorismo também no Brasil, né? Porque, cara, o cara não aguenta empreender e passar 4, 5 anos sem virar, né? Ele prefere, que é o cuja oportunidade de todo mundo. Cara, com a cabeça que o Thais tem, puta, ele vai para os Estados Unidos e vai fazer, porra, $1,000 of dollars, né? No ano. Então, assim, é difícil, né? Então, assim, acho que a gente tem que aplaudir quem tá. O longo prazo, ele compensa. E todas as barreiras aqui do nosso país economicamente, aí não vamos entrar nas questões, porque são muitas, tributárias, né, juros, enfim. Hoje, se você não precisar de sócio, você precisa de dinheiro. Você não consegue, você não tem um fundo com incentivo para venture capital, como lá nos Estados Unidos, vários bancos, lá no Silicon Valley tem. Então, é difícil você pegar, cara, esse ano eu não quero fazer rodada, eu não quero fazer fundraising, mas eu preciso de R$1 milhão para suportar meu OPEX. Cara, vou lá, tem um fundo incentivado a 4% ao ano no Brasil. Você não encontra isso, então você está toda hora tendendo a morrer.
Então, mais uma vez, parabenizar você, que eu acho que hoje é a figura do empreendedor aqui, né, do meu lado, que eu estou tendo o prazer de ser entrevistado, conversar e tal, mas muitos vão escutar aí, não desistam apesar de todas as barreiras. Mas quem vence, eu acho que vai ter muita recompensa a colher. Irado. Não, obrigado pelas palavras e, cara, de novo, muito obrigado. Eu de fato fico muito forte com isso, sabe? Tipo, isso inclusive eu falo muito sobre a importância de você, cara, apoiar as pessoas ao seu redor. Você vê uma pessoa fazendo algo legal, cara, fala, mano. Você não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa, fala, tipo, motiva ela, não esconde elogio, sabe? Porque isso às vezes é o fogozinho que a pessoa tá precisando pra continuar só um pouquinho, sabe? Então, cara, já que a gente tá meio que encerrando, eu quero falar um pouco do futuro, né? E eu tenho eu penso muito sobre o futuro, né? Eu quero fazer parte da construção de um futuro sustentável. Como que você está enxergando o futuro? Né? Como que você enxerga o futuro em termos de investimento, em SG? Como que você está vendo? O SG, bem ou mal, teve um hype, aí teve uma queda, aí eu acredito muito que vai ter aquele outro crescimento. Como que você está vendo o futuro? Olha, Thais, primeiro que acho que todas as palavras que eu puder falar aqui vão ser sempre otimistas, né? Porque se a gente não tiver otimismo, parte dessa motivação ou total vai embora. Eu vejo com excelentes olhos, né? Assim, eu acho que o termo ESG, como você falou de hype, ele já é algo muito escutado. Infelizmente, já é usado para gourmetizar teses, né? Que não necessariamente são boas, mas isso a gente vai encontrar sempre em todo o mercado, em todo movimento. Então, o que eu vejo hoje? Primeiro, a gente está ciclando safra de empreendedores no Brasil. Então, eu já tenho empreendedores que estão dando já novos voos, ou seja, criaram boas teses, receberam grandes investimentos, às vezes já deram saída dessas teses, sendo de impacto ou não, e já estão numa segunda rodada de empreendedorismo com muita dificuldade, porque nós estamos em um novo normal no mundo de juros altos. E novo normal também em termos de análise de investimento, né? Assim, eu acho que isso no modo geral, nem falando de impacto, eu estava trocando essa ideia com um sócio meu que falou, cara, o mercado de VC, ele não diminuiu, ele não desacelerou, ele só está ganhando mais maturidade. Então, obviamente, os investimentos diminuíram e tudo mais, porque, cara, de fato não é um PDF que vai ganhar um investimento. Tem que ter uma tese forte, tem que ter um Unit of Economics, tem que ter um mínimo de um planejamento para, de fato, convencer esse investidor, né? Legal falar de PDF, porque eu também acredito que agora o futuro é o seguinte, é separar as boas teses das teses que realmente não fazem sentido. Que aí eu acho que é um processo de seleção natural que está acontecendo. Por quê? Porque há alguns poucos anos atrás, com juros a 2% no Brasil, estavam jorrando dinheiro em PDFs, em PowerPoints. Que, óbvio, é normal que a maioria morra, né? E morreram muitas teses que receberam muitos aportes. Então, com esse novo normal de juros, não só no Brasil, porque a gente sempre teve juros altos, exceto esse período de 2% ao ano, mas o mundo inteiro. Você nunca viu os Estados Unidos com os juros que está hoje, né? Então, por conta da pandemia, por conta do aquecimento das economias, depois de muito dinheiro que foi injetado pelos governos, pelos bancos centrais, é difícil talvez a gente voltar rápido àquela taxa de juros. Você vê até o Japão aumentando juros agora. Então, vai haver uma seleção natural. Estou falando aí de 5 a 10 anos, tá? Vai haver uma seleção natural. Eu acho que as boas teses que começaram aí na época que a Magic começou e ainda, né, performam, né, ou já estão em outros estágios, essas são as teses que vão vencer. E muitas boas teses estão surgindo com empreendedores experientes. O que é isso? O cara que já fez, já vendeu, já ciclou e já sabe como fazer melhor porque ele está na segunda onda dele. E o investimento de impacto ele vai ter muito mais força, na minha opinião. Vou falar de novo de transição energética. Eu acho que essa é a bola da vez, não só no Brasil, no mundo, mas eu estou falando de vários tipos de energia, desde hidrogênio verde, a solar, a eólica, a carro elétrico. Então eu acho que essa é a transformação do mundo que vem junto, vem a reboque com impacto e várias outras teses que estão aí nesse movimento. E combate à pobreza, né? Que aí eu acho que quando você olha para a Magic, quando você olha para o Karma, quando você olha para toda a tese de mudar a sociedade, eu acho que isso cada vez mais vai ser um ponto tocado, principalmente nesse contemporâneo agora que nós vamos viver de pós-guerra, né? Se você pega caso de Venezuela, se você pega caso aí de guerras civis na África, se você pega Rússia e Ucrânia, se você pega Israel e Palestina,
é evidente que nós vamos ter um mundo, quero eu, mais humano. Então a gente está evoluindo como civilização. Então acredito que só vai melhorar. Respondendo a tua resposta. Tua pergunta. Deu show, vamos torcer para esse futuro. Eu acredito muito nele. Eu acho que a beleza do... Eu sempre falo, a Magic, bem ou mal, ela só tá dando ferramenta para um movimento que vem acontecendo, né? Tipo, eu estudar Bitcoin foi um grande virada de chave para mim em termos de entendimento sobre o que é dinheiro, o que é tendências de novos ativos digitais. Aí quando você começa a olhar para o mercado de crédito carbono, quando você começa a olhar para outras soluções de economia verde, economia azul, você vê que de fato está tendo uma transição, né, dos modelos econômicos, cara, que não são sustentáveis, né? Tipo, eu acho que a gente está buscando esse redirecionamento por uma questão de sobrevivência mesmo da humanidade, eu acredito. E, cara, eu sou otimista, a gente obviamente está batalhando para fazer parte disso, até acelerar esse redirecionamento da sociedade. Muito obrigado, cara, por tudo que você falou aqui hoje. Eu acho que a gente vai poder extrair muita coisa, a gente cresce por causa disso. Para terminar, cara, para a gente também ter umas pílulas bem informativas, cara, para uma família que tem grandes fortunas, o que você recomenda para ela, se ela está querendo investir em impacto? Legal. Eu recomendo que ela olhe para as grandes teses e modele teses que deram sucesso. E aí vamos falar de portfólio, né? Para falar de impacto. Se você olhar para os grandes fundos de endowment nos Estados Unidos, se você olhar para os mercados mais evoluídos em termos de mercado de capitais e investimento, onde as grandes famílias já investem, você tem uma grande parcela ou uma parcela crescente de investimentos de impacto. E investimentos em alternativos em geral. Então, a minha sugestão pega as famílias mais experientes. Aqui no Brasil você pode pegar família Marinho, e aí eu estou falando de uma grande família a nível Brasil, aqui do Rio, que tem um family office já bem estruturado, que tem muito trabalho em impacto. Você pode pegar a família Diniz no Península, que tem muito trabalho, tem trabalho em impacto. Então, se eu sou uma família que estou construindo minha governança, que estou evoluindo no meu portfólio, olhem para o que as maiores já estão fazendo, porque esse é um nível de educação e evolução. Então, eu acho que esse ponto, criar esse conhecimento interno, buscar ajuda, advisors que possam dizer como investir, quais são os indicadores, qual é a avaliação que você tem que fazer dos empreendedores que estão nessas teses. Olhar lá para fora, né? Se você for pegar a quantidade de conteúdo que você tem lá fora, de um mercado que já passou, está 20 anos do que o Brasil vai passar, você vai ter muito insight. Não adianta você ficar querendo, né, numa bola de cristal, entender o que vai acontecer. Então, se você quer ser uma família mais evoluída, se você quer ter um patrimônio perpétuo que faça o bem ao ecossistema, ao mundo, minha sugestão é modelar as que já estão em outro patamar, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Queria agradecer a participação, queria agradecer novamente a você. Antes de entrar aqui no estúdio, eu vi lá fora que você podia comprar o ingresso aqui do Rio Innovation com Magic. Com Karma, sim. Com Karma, perdão, com Não, Karma. sim, na Magic. Na Magic. Então, eu acho que todo mundo tem que conhecer a tese, tem que entrar no site, entender o que eles fazem, entender como adquirir os Karmas, né, nesse processo dessa moeda única. Talvez já dá para comprar ingresso do Rock in Rio com Karma. Já não pode sei ir pro quais Nat Roots. Olha aí, Pode eu ir não sei pro quais Nat são as Roots. ideias, mas Nat Roots tá podendo comprar com Karma. E Rock in Olha Rio, que ó. em Tamo breve. chegando. Então vocês vão escutar muito desse cara e muito desse time, muito dessa empresa, porque eu acho que não tem nada parecido, pelo menos aqui no Brasil não tem. E para as famílias também curiosas, também podem entrar em contato com o Astor Capital também, né? Perfeitamente. Acho que a gente pode vamos ajudar. vender o peixe aí, pô. Exatamente. Ajudar, acho que tem muita família que precisa dessa governança, né? Desse nível de estruturação em prol da perpetuidade, não só do legado da família, né? Mas do patrimônio, saber como fazer, saber o que fazer. Porque o empreendedor, ele entende do negócio. O Tais entende do negócio, ele entende da Magic, entende do Karma como ninguém. Mas se tu for falar sobre como é que é uma estrutura de investimento offshore, como é que é um investimento num fundo de crédito, cara, ele tem que ter alguém bom fazendo isso para ele, né? Então essa é a ideia da gente, é cuidar dessa parte que é técnica e fazer esse dinheiro
virar perpetuidade, bater inflação, a família não perder poder de compra e tudo isso. Qual é a melhor forma de entrar em contato com você? LinkedIn, e-mail? LinkedIn, acho que a gente pode botar aí o e-mail, enfim, na descrição do vídeo, enfim. Mas LinkedIn, estou por lá, Francisco Morel. E muito obrigado, Thais, mais uma vez. Esse evento está sendo maravilhoso. Mais um episódio! Valeu, pessoal! Valeu! Foi bom, hein? Foi bom, foi irado, cara.